Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema Ira de Deus, Condenação, Consequências e Jesus. Vamos lá. Devemos entender que Jesus é o centro da Bíblia, tá? Jesus é o reflexo de Deus aqui na Terra para nós. Então devemos observar os seus exemplos e os seus ensinamentos. Se existindo e existe dentro da própria Bíblia ensinamentos que mostram Deus com uma personalidade diferente do que Jesus mostra, então eu não devo ficar com esse ensino. Devo ficar com o que Jesus mostra. Seja profeta, seja apóstolo, seja pastor, teólogo, seja quem for, eu não devo ficar com o que essas pessoas têm como crença própria, como ideologia própria, como meio de interpretar Deus. Eu devo ficar, sim, com o que Jesus veio exemplificar e ensinar. Então, se percebermos, no Velho Testamento existem várias coisas que são diferentes do que o que Jesus ensina e do que o que Jesus exemplifica, mostra com exemplos. Tá? Então eu não devo ficar com essas coisas. Mesmo no Novo Testamento, Paulo em diante, existem coisas que são diferentes do que o próprio Jesus exemplifica e ensina. Devemos também, quando formos ler, formos observar os textos, ampliar a nossa visão de uma forma espiritual e não ler o texto literalmente, tá? Devemos ampliar muito mais a visão, para podermos assim identificar com mais clareza o que é real mesmo, tá? O que Jesus nos trouxe de realidade. Então vamos lá. Existe no Velho Testamento várias passagens que Jesus não cumpriu, várias doutrinas, vários conceitos de época que Jesus não cumpriu. E nem falou, nem repassou esse ensino porque não tinha relevância para ele. Porque não é uma verdade universal. É um conceito de época, uma cultura, uma crença criada pelo próprio povo. Existem vários, tá? Jesus disse assim: eu não vim abolir a lei e os profetas, vim sim para cumprir. Muitas pessoas, quando escutam essa parte do texto, acham que Jesus está cumprindo perfeitamente toda a lei do Antigo Testamento, baseada na cultura de um local e de uma época. As pessoas, quando não sabem interpretar, quando não ampliam a visão, pensam isso. Que Jesus, quando falou que não veio abolir a lei e os profetas, ele estava se referindo às leis mosaicas, à cultura da época, aos conceitos de época. Não. Jesus, quando fala que não veio abolir a lei e os profetas, ele disse que não veio abolir a lei de Deus. Então, tudo que os profetas fizeram que realmente vai de acordo com a lei de Deus, beleza, Jesus exemplifica, ensina. Mas tudo que é contrário à lei de Deus, tudo que é cultura de época, conceito, crença,
imposta, Jesus não toca nisso, não vê relevância. Entende? Por exemplo, Jesus, no Antigo Testamento, é falado que devemos odiar o inimigo. Jesus já ensina a amar o inimigo. Entendeu? Então, no Antigo Testamento, foi dito que era olho por olho, dente por dente. Jesus já ensina outra coisa. Então, vários ensinamentos que existem no passado, e às vezes eu estou parando aqui para ler, tá, gente? Vários ensinamentos que existem no passado, Jesus não cumpre e não ensina. Porém, Jesus traz em seus ensinamentos uma coisa mais libertadora, tá? Quando falamos de ira de Deus, né, quando é falado de ira de Deus, vamos entender que as pessoas, todas as pessoas, têm uma característica de projetar em Deus coisas humanas. Então, é o modo que a mente antiga tinha de entender Deus. Antigamente, por exemplo, se caísse um raio numa plantação, iam achar que é um castigo divino. Se a chuva acabasse com a plantação, se os gafanhotos acabassem com a plantação, tudo era motivo para ser um castigo divino. Isso é a forma que eles tinham de entender Deus. Tudo é castigo, tudo é ira, Deus é vingativo, rancoroso, etc. Então, por exemplo, vemos um Deus que nos 10 mandamentos manda não matar e depois matam as criancinhas que caçoaram de um profeta. Vemos um Deus que manda não matar e logo depois manda dizimar uma cidade. Detalhe, muita gente acha ainda isso justo, ainda hoje. Muitas pessoas acham que isso está dentro da justiça de Deus. Ora, um Deus que manda não matarás e depois manda matar ou mata, é uma pessoa hipócrita, duas caras. Diz para fazer, mas ele mesmo não cumpre o que diz. Entende? Logo, não é Deus. Porque também está escrito que Deus é justo, Deus não muda de opinião. Então preferimos acreditar nas características boas de Deus. Entende? Eu não posso acreditar que Deus muda de opinião e oscila assim como um humano qualquer. Senão, Deus não passa de um humano qualquer. Isso está claro, está óbvio, que é as pessoas projetando, as pessoas daquela época, e às vezes algumas ainda hoje, projetando em Deus características humanas. Porém, Jesus vem e mostra características de Deus. E Jesus diz assim, deixa só eu ler aqui. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que venham a ser
filho de seu Pai que está nos céus. Vamos lá, vamos interpretar, tá? Para que venham a ser filhos de seus pais. Ora, então só somos considerados filhos quando nos aproximamos das características divinas. E quais são as características divinas? Continuando aqui. Porque ele faz raiar seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então isso significa que Deus dá oportunidade a todos, a maus e bons, justos e injustos. Oportunidade é vida, porque sol e chuva são elementos da criação, da vida, da oportunidade de você viver e ganhar seu pão e se alimentar e viver no dia a dia. Então essa é a referência que Jesus fez de Deus. Essa é a referência que Jesus fez à característica divina. Jesus, estamos falando do que saiu da boca de Jesus, não que saiu da boca de outros profetas ou apóstolos e tal. Então Deus aqui, ele ama a todos, incondicionalmente, sem barreiras. Jesus não está falando de condenação, Jesus não está falando de ira, Jesus não está falando de ódio, Jesus está falando de nenhuma característica negativa. Jesus está colocando em pauta e em ênfase o amor de Deus, né? E continua: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então Jesus diz, com isso, que a perfeição e a característica que nos aproxima de Deus é essa perfeição, é esse amor incondicional. Jesus não põe em pauta aqui a justiça divina. Muitas pessoas vão dizer assim: ah, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus é amor, mas também é justiça. Jesus não colocou em pauta isso. Jesus está colocando em pauta, em relevância, o amor como chave de libertação, como chave de salvação, como chave de aproximação a Deus e, consequentemente, salvação. Ah, mas não existe condenação, não existe consequência, não existe ira de Deus. Como eu disse antes, muitas pessoas projetam em Deus características humanas. Quando eu falo de ira, de rancor e de justiça baseada no ódio, na vingança, eu estou projetando em Deus característica humana. A justiça de Deus existe. Tanto é que Jesus ensinou a cada um segundo as suas obras. Tanto é que lá está escrito que você planta, você colhe. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é uma ira, como muitos pensam, baseada na vingança, no ódio. Tipo assim, ó, você não está fazendo o que eu quero, você não está seguindo o meu molde, então inferno eterno, sofrimento eterno. Sofrimento nessa vida e lá na vida espiritual também. Não. Jesus não é como uma pessoa falou que eu ouvi. Jesus não é um namorado birrento, né? Que diz assim para a namorada: ou você me ama, ou eu desgraço sua vida. Ou você fica comigo, ou não fica com mais ninguém. Não. Deus não é isso. Deus não é isso.
A prova é que Jesus ensina que Deus ama a todos, bons e maus, justos e injustos. Porém, como eu disse, teremos consequências baseadas nas nossas obras. O que vamos plantar, vamos colher. Isso não é ira de Deus, isso é consequência. Consequência dos próprios erros. E Deus permite para que, porque você aprenda com o próprio erro, porque você cresça com o próprio erro. Então Deus permite que você sofra a consequência do próprio erro para que você cresça, para que você aprenda. E aí nós temos que ampliar nossa visão, enxergar de uma forma mais espiritual o que está escrito ali. Quando é falado de ira de Deus, de condenação ou de consequência, o que significa isso? É aquela história do filho pródigo. Existe um filho que está próximo de Deus e existe o que se afasta de Deus. O que se afasta de Deus, por consequência dos seus próprios atos, ele sofre, porém depois ele reconhece e volta para Deus. Esse é o nosso caminho eterno, tá? Não é o caminho da nossa vida atual, só não. Esse é o nosso caminho eterno. Nós, como seres ainda em estado de crescimento, nós nos desgarramos, nos afastamos de Deus e vamos aprender com os nossos erros para então despertar e voltar a Deus. Entende? Então, existem consequências a cada um segundo as suas obras. Você planta, você colhe. Isso é o normal, né? Isso é o normal, mas não existe condenação. O que acontece? Toda vez que você peca, pecado significa erro, tá? Erro diante das leis de Deus. Toda vez que você não ama, que você prefere mais defender e priorizar a você mesmo, a sua materialidade, o seu ego, a sua vaidade, isso independente de religião. Toda vez que você faz isso, você se afasta de Deus. Desconecta, vamos dizer assim, entre aspas, de Deus. Você não tem tanta comunhão com Deus assim. Por quê? Porque você está cada vez mais longe do amor, que é o próprio Deus. Deus é amor incondicional, como Jesus mostrou. Então, quando você ama o seu inimigo, o que você precisa para amar o inimigo? Quem é o inimigo? O inimigo é alguém diferente de você, que pensa contrário a você, que se comporta contrário a você, que muitas vezes te feriu ou vai te ferir, né? Então, o inimigo, ele é totalmente diferente de você. Para você amar ele, você tem que superar barreiras. Você tem que superar o medo do que ele possa fazer com você. Você tem que superar a vaidade de ir lá dar as mãos para ele. Você tem que superar o orgulho. Você tem que superar o ego. Você tem que fazer uma autotransformação interna muito grande para poder superar essas barreiras para amar esse inimigo. Então, olha a transformação que você está fazendo e, consequentemente, a purificação dos seus sentimentos que você está fazendo para amar esse inimigo. Quanto mais você se purifica
internamente, quanto mais você trabalha as suas questões negativas internas, mais você se aproxima de Deus. Então é nesse sentido que Jesus fala que Deus é amor, né? Que nós devemos ser perfeitos como perfeito é o Pai, que devemos amar os inimigos. Porém, quando nós deixamos de amar e nos prendemos cada vez mais à materialidade, nós descemos, nós, entre aspas, descemos, ficamos mais, entre aspas, pesados para subir ao céu. Porque estamos mais presos à materialidade. Prazeres, ego, vaidade, orgulho, raiva, ódio, vingança. Tudo isso te afasta de Deus. A justiça, mas a justiça de Deus. A justiça de Deus é baseada no amor de Deus. Ela é regrada pelo próprio amor. Por isso que Deus deixa cada um segundo as suas obras. Entende? Então, que todos possamos enxergar Deus e nos aproximar de Deus a partir do amor. Porque esse liberta. Liberta as consciências e liberta os espíritos. Muita paz a todos.